pessoal, vamos fazer a correção das atividades dessa semana, tá? Vocês já fizeram, que eram as atividades do caderno do aluno e do questionário online, certo? No caderno do aluno, a primeira atividade era uma questão de alternativa, tá? Lá na página 17. Então, o exercício deu essa sequência: 1/27, 1/9, 1/3, 1/3 e 9. Aí vocês tinham que fazer o quê? Analisar as 4 afirmações para escolher a correta. Em todas as afirmações, A, B, C e D, ele fala sobre PG, em ser ou não ser PG. Então, para a gente analisar isso, a primeira coisa vai ser o quê? A gente saber se é ou não uma PG essa sequência. Como que a gente faz para saber se é uma PG? Para saber se é uma PG, a gente tem que pegar um termo e dividir pelo seu anterior para saber qual que é essa constante, essa nossa razão. E esse valor, ele tem que ser o mesmo para todas as divisões que a gente efetuar com os termos dessa sequência. Então, vamos pensar. A gente tem que fazer 9 dividido por 3, que vai ser igual a 3 dividido por 1, a 1 dividido por 1/3, 1/3 dividido por 1/9 e igual a 1/9 dividido por 1/27, tá? Então, se todas essas divisões derem o mesmo valor, significa que existe uma constante, um valor constante nessa sequência, que quando é multiplicado, a gente obtém os próximos termos dessa sequência, certo? Então, a gente faz aqui 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 1, 3. 1 dividido por 1/3. Daí, no 1 dividido por 1/3, a gente vai pensar que a gente tem uma divisão entre fração. O 1, para a gente deixar ele na forma de fração, é só colocar o 1 aqui embaixo. Então, a gente tem 1 sobre 1 dividido por 1/3. Aí, tem duas maneiras de resolver essa divisão, tá? A primeira maneira é o quê? Regra da divisão entre frações. Conserva a primeira fração, inverte a operação e inverte a segunda fração, tá? A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, olha lá, conserva a primeira fração, 1, sobre 1, inverte a operação. Operação inversa da divisão é a multiplicação. Inverte a segunda fração. Então, se tá 1/3, vai ficar 3 sobre 1. Daí a gente multiplica, aí a gente tem multiplicação entre frações. A multiplicação entre frações a gente faz numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, a gente vai ter 1 vezes 3, 3, e 1 vezes 1, 1. E 3 sobre 1 é o próprio 3. Então, quer dizer que 1 dividido por 1/3 é 3, certo? Agora, a gente vai fazer o quê? 1/3 dividido por 1/9. Vou pegar meu super apagador aqui. E a gente vai fazer 1/3 dividido por 1/9, tá? Vou fazer da outra maneira agora. Qual que é a outra maneira de resolver isso daqui? Então, a gente vai começar aqui, ó, da esquerda, do numerador da esquerda, com o denominador da direita. A gente vai multiplicar. Então, 1 vezes 9, 9, sobre 3 vezes 1, 3, tá? Então, a gente multiplica. 1 vezes 9, sempre começando do numerador da esquerda, senão não dá certo. E 9 dividido por 3, 3. Tem gente que acha essa maneira mais fácil, tem gente que gosta da outra maneira, fica a critério de vocês, mas se fizer certinho dá o mesmo resultado. Então, olha lá, 1/3 dividido por 1/9, que dá 3. Agora, 1/9 dividido por 1/27. Aqui a gente nem precisaria fazer essa última divisão, porque a gente já viu que os valores são os mesmos, tá? Sempre tá dando 3 como um valor constante. A gente vai fazer 1/9 dividido por 1/27, tá? Então, lá, vou multiplicar aqui, ó, 27 e 9 vezes 1, 9. 27 dividido por 9, tabuada lá do 9, a gente tem o quê? 3, certo? Então, a gente encontrou sempre um valor constante, que é a razão dessa PG, que é 3. Daí, quando a gente analisa as alternativas, voltando lá no caderno do aluno, se vocês puderem acompanhar,
Vai ter lá que a letra A é uma PG, se considerarmos um termo qualquer e multiplicarmos por um valor constante, chamando de razão da PG, obtemos seu sucessor. Existe isso? Então, a gente tem, quando a gente faz 1/27 vezes 3, a gente vai encontrar o quê? Um nono, certo? Olha lá, então, 1/27 vezes a nossa constante, que é 3. Então, olha lá, ó, multiplica e multiplica. Então, aqui a gente simplifica, não é? Ó. Então, a gente tem 3 dividido por 3 e 27 dividido por 3, olha lá, que dá o próximo termo da nossa sequência. Então, existe isso. Neste caso, a razão da PG é igual a 3. Olha lá, encontramos a razão igual a 3. Então, a gente já tem aqui que a letra A é uma excelente alternativa. Vamos analisar as outras. É uma PG, pois se considerarmos um termo qualquer e multiplicarmos um valor constante chamado de razão da PG, obteremos seu sucessor. Tá, é a definição lá da PG. Neste caso, a razão da PG é igual a 1/3. Não é a razão da nossa PG, a gente encontrou que é 3, então a alternativa B está descartada. Na letra C, não é uma PG, pois ela não é composta por números naturais. Em nenhum momento a gente definiu isso, que uma PG é só composta por números naturais, então isso daqui não é verdade. E na letra D, não é uma PG, pois ela possui duas razões para uma mesma sequência, ou seja, o racional 1/3 e o natural 3. Mentira também, porque a nossa razão é 3. Não tem como uma sequência ter duas razões, né? Então, é um valor só. Então, a resposta correta é a alternativa A, letra A. De 3, também do caderno do aluno, que é essa daqui. Então, assim, em determinada amostra encontram-se duas populações distintas de bactérias. A primeira espécie tem sua população duplicada a cada 20 minutos e a segunda tem sua população duplicada a cada 30 minutos, conforme mostra a figura. Então, tem a tabelinha da primeira espécie e da segunda espécie, tá? De acordo com as informações, após 3 horas, a quantidade total de bactérias das duas espécies será de... Essa parte tá na outra página, tá? Eu copiei aqui para vocês verem. Então, olha lá, como que a gente vai resolver isso daqui? Então, a gente vai chamar aqui, ó, tem o quadrinho da primeira espécie e da segunda espécie. Então, em 0 minutos, esse daqui é o nosso A0, tá? 0 minutos. Tanto da primeira espécie quanto da segunda espécie. E aqui, após 20 minutos, que ela já duplicou, tá? Então, é o nosso termo A1. E o A2 vai ser a duplicação novamente. Então, após 40 minutos, dobrou a quantidade de bactérias. A gente vai usar A1 aqui para a segunda espécie também e A2 para a segunda espécie também, tá? O que muda de uma espécie para outra? É o tempo em que elas se duplicam, tá? Então, vamos lá. Agora, então, eu vou colocar esses dados aqui. A gente tem que o nosso A1 da primeira espécie é 2, né, ó, que duplicou. O A2 é 4 e assim por diante. Como a gente tem o termo geral da PG, qual que é o termo geral? A N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, interessa pra gente é o A1, certo? Então, a gente tem o A1. Os outros é pra gente saber como que tá acontecendo essa sequência, tá? Como que ela tá sendo composta. E na segunda espécie, a gente tem também o nosso A1, que é 2. E agora, que mais informação a gente tem? A gente tem essa informação aqui, ó, que elas foram o quê? Duplicadas. Então, quer dizer que dobra a população de bactérias de tempos em tempos, tá? Então, a gente tem aqui que a nossa razão Q vai ser igual a 2 também. Para as duas espécies, tá? Então, Q igual a 2. Aí, ele quer saber após 3 horas. Aí que tá, a gente tem que fazer uma jogada aqui, né? Deixa eu tirar esse daqui. Então, ele fala que duplica
a cada 20 minutos, certo? Então, a gente tem que fazer uma conversão aí de tempo, porque ele fala pra gente após 3 horas. Então, vamos pensar. 1 hora tem 60 minutos, correto? E 3 horas vai ser o quê? O triplo, então, 3 vezes 60, que dá 180 minutos. Essa espécie de bactéria se duplica a cada 20 minutos. Então, a gente tem que fazer o quê? Ora, se ela se duplica a cada 20 minutos, quantos 20 minutos cabem aqui nesse 180? Então, a gente vai fazer o 180 dividido por 20. Quando a gente faz essa divisão aqui, ó, corta os zeros, 1 dá para dividir por 2, então a gente pega o 8, então a gente tem 18 dividido por 2. Olhando lá na tabuada, a gente sabe que 2 vezes 9 dá 18, para 18, nada. Então, esse 9 que a gente achou aqui, quem que vai ser? Vai ser o nosso N. N igual a 9, certo? Então, a gente tem N igual a 9. Substituindo aqui no nosso termo geral, a gente vai ter o quê? A 9, então a gente vai querer saber o total de bactérias após 9 duplicações, tá? Então, a 9 vai ser o A1, quem que é o nosso A1? 2, vezes a razão, que é 2, elevado a N menos 1. Então, o nosso N é 9 menos 1. Então, a 9 vai ser 2 vezes 9 menos 1, 8. 2 elevado à oitava, certo? Lembra que a gente conversou das propriedades de potências de mesma base? Então, a gente tem A9 igual, conserva a base e somos expoentes. Então, a gente tem 1 aqui, mais 8, 2 elevado à nona. Daí, a gente tem que resolver esse 2 elevado à nona, certo? Com o auxílio de uma calculadora ou só e duplicando, a gente consegue chegar no resultado do nosso A9. Daí, quando a gente faz 2 elevado a 9, a gente encontra 512 espécies dessa bactéria aqui, dessa primeira espécie, tá? Tudo bem? Então, 2 elevado a nona vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes. Agora, vamos fazer o da segunda espécie, tá? Então, deixa eu colocar aqui, que dá 512. Então, a gente encontrou o nosso A9, que deu 512. Agora, a gente vai fazer da segunda espécie. Na segunda espécie, o mesmo raciocínio, tá? Ele fala o quê? Que elas se duplicam a cada 30 minutos. Então, 1 hora tem 60 minutos. Como ele quer saber após 3 horas, então 3 horas, 180 minutos, que é o quê? 3 vezes os 60, certo? E quantas vezes que o 30 cabe aqui nesse 180? Então, 180 dividido por 30, olha lá, 1 dá, que número multiplicado por 3? Que dá 18, então a gente sabe que 3 vezes 6, 18. Então, esse 6 vai ser o nosso N, N igual a 6, tá? Então, vamos lá. Substituindo aqui no nosso termo geral, a gente vai procurar o nosso A6, que vai ser o nosso A1, agora segunda espécie, vezes a razão, elevado a N menos 1. Nosso N é 6, então 6 menos 1. Olha lá, A6 igual a 2 vezes 6 menos 1, 5. Propriedades de potências de mesma base, a base é 2, então a gente conserva a base, somos expoentes. Quando não aparece nada, quer dizer que o expoente é 1. 1 mais 5, 6. Quando a gente faz o 2 elevado à sexta, quanto que a gente vai encontrar? 2 elevado à sexta, 64, tá? Olha lá, 64. Então, a gente sabe o quê? Que na segunda espécie, o nosso A6 igual a 64. A pergunta foi o total de bactérias das duas espécies.
Então, é só a gente somar o total da bactéria 1, que foi 512, mais o total da bactéria 2, que foi 64. Quando a gente soma esses dois valores, a gente encontra 576 espécies após 3 horas, tá? Dessas duas espécies. Bom, na atividade do questionário online, a primeira questão era: determine a razão Q das PGs 2, 8, 32 e 5, 15 e 45. Então, para determinar a razão Q, então a gente vai pegar um termo e dividir pelo seu anterior. Então, 32 dividido por 8, que tem que ser igual a 8 dividido por 2. 32 dividido por 8, 4. 8 dividido por 2, 4. Portanto, a razão Q é igual a 4. Na B, a razão Q vai ser o 45 dividido por 15, que tem que ser igual a 15 dividido por 40... Oh, 45 não. Por 5. 45 por 15, 15 por 5. 45 dividido por 15 dá 3 e 15 dividido por 5 também dá 3. Portanto, a razão Q é 3, certo? Na questão 2, ele fala o quê? Escreve uma PG de 5 termos em que o primeiro termo é 7 e a razão é 3. Então, o primeiro termo é o nosso A1, que é 7, e a razão Q é igual a 3. Então, a gente vai montar essa PG de 5 termos. O primeiro termo é 7, para a gente obter o outro é só multiplicar por 3. Então, 7 vezes 3, 21, 21 vezes 3, 63, 63 vezes 3, 189, 189 vezes 3, 567. 1, 2, 3, 4, 5 termos. Tá aí a nossa PG de 5 termos. O outro exercício, o terceiro, calcule o quinto termo da PG. Então, o quinto termo da PG, a PG é 1, 5. Ele quer o quinto termo. O quinto termo é o nosso A5, é isso que ele quer saber. Então, vamos colocar aqui o termo geral. O termo geral é AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Ele quer saber o quinto termo. Então, é o nosso A5. Quem que é o nosso A1? Primeiro termo, 1. E a nossa razão? Ah lá, 5 dividido por 1, 5. Então, essa é a nossa razão. Se a gente quer saber o quinto termo, então, o nosso N é igual a 5. Então, A5 é igual ao A1, que é 1 vezes a razão, que é 5, elevado a N menos 1. Então, o nosso A5 vai ser 1 vezes 5 menos 1 aqui no expoente, então 5 elevado à quarta. 1 vezes 5 elevado à quarta vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá 625. E 1 vezes 625 é 625. Então, esse é o quinto termo da nossa PG. Agora, o exercício 4 do questionário online. No estudo de uma nova variedade de bactérias, um cientista estimou que no início das observações havia 500 bactérias. A cada 40 minutos, a quantidade de bactérias parecia triplicar. Supondo corretas as observações do cientista, quantas bactérias haveria após 4 horas de observação? Então, vamos relacionar as informações do enunciado desse problema. Então, ó, no início havia 500 bactérias. Então, esse é o primeiro termo da nossa sequência. A1 igual a 500, tá?
a cada 40 minutos, então, uma informação importante, 40 minutos, a quantidade de bactérias parecia triplicar. Então, quando ela está triplicando, a gente tem a nossa razão, que é 3, porque triplicar é multiplicar por 3, certo? Supondo corretas as observações do cientista, quantas bactérias haveria após 4 horas? Então, após 4 horas. De novo, a gente cai num probleminha que a gente vai misturar minutos e horas, então a gente vai ter que fazer essa conversão, tá? Então, vamos converter aqui. 1 hora tem 60 minutos. 4 horas vão ser 4 vezes 60, que é 240 minutos. E o 40 cabe quantas vezes nesse 240? Então, 240 dividido por 40, a gente corta os zeros. Vamos ficar com 24 dividido por 4, que dá 6. Aí no outro problema a gente falou que esse 6 era o nosso N, só que aqui a gente tem que parar para prestar atenção numa coisa, tá? Vamos fazer uma observação aqui. Então, olha só, A1 é a quantidade de bactérias no início da observação, certo? O A2 vai ser o quê? 500 vezes 3, então que dá 1.500. Então, o A2 é o resultado quando ele triplica pela primeira vez, certo? Então, ele triplicou a primeira vez, dá 1.500. O A3 vai ser 1.500 vezes 3, que vai dar 4.500. E o A3 vai ser o quê? O resultado dessas bactérias após triplicar pela segunda vez, certo? Aí, o que ele quer saber? Ele quer saber após 4 horas. Após 4 horas, a quantidade de bactérias vai triplicar pela sexta vez. Então, ó, triplicou a primeira vez, é o segundo termo. Triplicou a segunda vez, é o terceiro termo. Se ele vai triplicar pela sexta vez, então o nosso N tem que ser 7, tá? Olha só, de novo. Triplicou a primeira vez, é o segundo termo, ó. O nosso A2 é a primeira vez que essas bactérias triplicam. O nosso A3 é a segunda vez que essas bactérias triplicam. Se a gente quer que elas se tripliquem pela sexta vez, então vai ser o termo de posição 7 na nossa sequência, tá? Então, o nosso N não vai ser 6, e sim 7. Senão, não dá certo, não. Agora, o que mais? Vamos pegar o nosso termo geral aqui. A N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o nosso AN vai ser quem? O nosso A7, que é quem a gente quer encontrar. O A1 é 500 vezes Q, que é 3, que é a nossa razão, elevado a N, que é 7, menos 1. Então, A7 vai ficar 500 vezes 3 elevado a 7 menos 1, 6, certo? Aí, o que a gente vai resolver? Primeiro, a gente resolve a potenciação. Abaixa isso daí, Alexandre. Primeiro, a gente resolve a potenciação. Então, a gente vai ficar com 500 vezes 3 elevado a sexta, vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vocês podem utilizar uma calculadora para auxiliar. Então, a gente vai encontrar 729. Aí sim, a gente multiplica 500 vezes 729, então a gente vai ter 364.500 bactérias, certo? Essa é a resposta do nosso probleminha.